Você quer saber o segredo de uma vida vitoriosa? Pois muito bem, sem rodeios, já lhe digo. Uma vida de oração. Se você quer ter uma vida transformada, se você quer ter uma vida de paz, uma vida restaurada, é preciso de conexão com Deus através da oração. É preciso que você desenvolva uma intimidade com Deus, de confiança, crie um elo de amizade, e aquele do tipo que você gasta tempo com Ele. Assim como você gasta tempo com um amigo querido, pois Jesus é o nosso melhor amigo. E nós devemos gastar tempo com Jesus contando todas as nossas coisas. Não devemos buscá-lo apenas quando estamos precisando, mas também nos momentos felizes nós devemos lembrar de contar para Ele, porque isso representa gratidão e também isso alimenta o seu relacionamento com Deus de uma maneira autêntica. Agora, se você não tem o hábito de contar tudo para Deus e você se encontra numa situação difícil, vá a Ele. Mesmo assim, não tem problema, porque Deus é um Pai querido que está sempre de braços abertos esperando o nosso retorno. Ou seja, quando nós sentimos no nosso coração o desejo de ir até Ele, é porque Ele já nos buscou. Porque, na verdade, quando há um encontro da gente com Deus, sempre é Ele que nos busca, sempre é Ele que se aproxima, sempre é Ele que dá o primeiro passo. Nunca somos nós. Então, uma certa vez, Jesus estava com os discípulos e ele falando sobre a oração, ele falou o seguinte para os discípulos: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Então, queridos, a oração não é a repetição de algo decorado, de uma oração que alguém criou e disse, olha, é assim que você deve orar, são essas palavras que você deve dizer, e aí você vai ficar repetindo. Não. O próprio Jesus, quando estava na terra conversando com seus discípulos, ele disse, quando orares, não useis de vãs repetições. Por quê? Porque Deus, ele é um ser inteligente, né? E a gente ficar repetindo muito todos os dias a mesma coisa é muito monótono, repetitivo. Então, isso não é diálogo. Então, a oração é um diálogo. Também não é um monólogo onde você fala sozinho. É um diálogo, porque Deus está escutando e Ele te responde. Então, é um diálogo. Sempre que você orar, se demore depois buscando entender a resposta de Deus. E Deus lhe mostrará. Então os discípulos perguntaram para Jesus, mestre, nos ensina a orar? E aí ele disse o seguinte, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus lhes ensinou o que nós chamamos de Pai Nosso, que é a oração universal. O Pai Nosso, Jesus não criou para que nós fiquemos repetindo o Pai Nosso. Nenhum problema você declamar o Pai Nosso. Nenhum problema. Porém, o objetivo não foi que você fique repetindo todos os dias, todas as noites, né? Ao acordar, ao levantar, ao dormir. Não. É uma oração modelo, onde nós vamos substituir aquilo que nós precisamos conversar com Deus. Então, os primeiros versículos, o início, da oração, que está nos versículos 9 e 10, que diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a
tua vontade, assim na terra como no céu. Então nós devemos começar glorificando a Deus, reconhecendo a grandiosidade de Deus e que Deus é superior, é o Todo-Poderoso, que nós estamos falando com um Deus real que ouve, que escuta, que abraça, que ama, que tem sentimentos e que nós devemos reconhecer que Ele é o nosso Deus, o nosso Pai, e depois dessa exaltação a Deus, que nessa exaltação ainda diz, né, faça-se a tua vontade. Então nós devemos saber que o que nós estamos pedindo vai ser avaliado por Deus. É realmente bom para o nosso momento presente, no futuro, sempre será bom o que estamos pedindo, sempre vai trazer bênção para a nossa vida. Estamos pedindo o melhor, ou Deus tem algo melhor do que estamos pedindo? Então nós devemos pedir confiante, que Ele fará segundo a vontade dEle. Depois devemos pedir as nossas necessidades materiais, né? O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Pedir pelas nossas necessidades materiais, o pão de cada dia, o seu sustento diário, uma vida digna, que não nos falte trabalho. Aí você vai apresentar a sua situação financeira a Deus. E perdoa-nos as nossas dívidas. Devemos também fazer uma reflexão sobre os nossos pecados, como está a nossa atitude diante de Deus, e devemos pedir perdão. E aí vem o mais sério. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, quantas vezes nós oramos o Pai Nosso sem nós prestarmos atenção no momento, nessa parte do versículo 12 que pede perdão pelos pecados e diz: Senhor, perdoa assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aí? Nós temos perdoado os nossos devedores? Ou nós temos guardado mágoas? Ou tem alguém que a gente julga que não merece nosso perdão, as nossas desculpas? As nossas desculpas, ou melhor, as desculpas que são pedidas para nós, né? Queridos, a orarmos o Pai Nosso, se nós não tivermos esse coração disposto a perdoar, nós podemos estar pedindo a Deus para não nos perdoar, pedindo a Deus uma ação contrária, assim como nós temos perdoado. Então, nos perdoa, Senhor, assim como nós temos perdoado. Então, nós precisamos analisar o nosso coração, se nós estamos perdoando, se nós estamos aptos para recebermos o perdão de Deus, porque Deus está o tempo todo disposto a nos perdoar, mas Ele também deseja que nós tenhamos o nosso coração limpo, que nós não sejamos uma caixa de mágoas, de ressentimentos. Gente, isso é muito sofrido. Quem guarda mágoa, quem guarda sentimento não tem paz, não tem felicidade, não tem tranquilidade na vida, remói o tempo todo, lembra, vira uma fixação esse pensamento. Augusto Cury diz que quem tem mágoas, quem tem ódio, quem tem sentimentos ruins, vai para a cama com a pessoa. Isso não é literal, tá? Ir para a cama significa que você o tempo todo pensa na pessoa. Até quando você deita, você não tem paz, porque você lembra do ressentimento que você guardou no seu coração. Então, Deus deseja que o nosso coração seja limpo, porque faz bem para nós também, né? Em primeiro lugar, faz bem para nós. Resulta em paz, resulta em tranquilidade, em saúde física, saúde mental e automaticamente também estamos sendo um bem, né? Ao oferecermos o perdão, nós estamos proporcionando também o bem para aquela outra pessoa, né? E a vida é isso, né? Você viver bem, deixar que o outro viva bem também, e por que não, né? Todos nós precisamos e merecemos ser felizes, né? E aí, continuando, o Salmo diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Então, depois nós não podemos levantar sem pedirmos a Deus para nos livrar da tentação, porque a tentação está ao nosso redor o tempo todo, né? E
e nos livrar de todo mal, de todos os perigos. Podemos nos entregar a Deus, nos colocar nas suas mãos para nós vivermos aquele dia com segurança. Então, vocês percebem, queridos, como a oração é dinâmica? A oração é um diálogo com Deus. A oração requer vários pontos importantes, desde a exaltação a Deus, a bênção sobre as nossas finanças, o pedido de perdão para os nossos pecados, o lembrete que também nós precisamos perdoar e pedir para que não caiamos em tentação e que Deus nos livre de todo mal. Então, esse é um modelo de oração, é uma forma, é como se fosse a forma do bolo. Nesse formato que Deus nos deu, nós colocamos aqui os assuntos particulares de nossa vida, as nossas necessidades, a nossa adoração, a nossa exaltação a Deus, o nosso pedido de perdão e também o pedido de que Deus não nos deixe pecar, não nos deixe cair em tentação, não nos deixe pecar. Então, queridos, como é maravilhoso a gente ter uma comunhão com Deus e passar o dia na sua presença. É maravilhoso, é confortador. Isso é promoção da felicidade. É estar ao lado de Deus, é vivendo todos os nossos momentos ao lado de Deus, seja trabalhando, seja cuidando da nossa casa, seja passeando, no nosso lazer, né? Então, tudo que nós vivamos, devemos viver com Deus, com a companhia de Deus, na presença de Deus e para Deus, na medida que formos abençoados, que a bênção que recebamos, que seja para exaltar a Deus. Então, pense nisso e viva uma vida de oração, uma vida com propósito, é viver uma vida de oração. A oração está bem presente numa vida com propósito. Um grande abraço a todos.